Olá, meu povo, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Como você está? Tudo bem? Eu te desejo um dia abençoado. Nós estamos aqui mais uma manhã de oração, de consagração na presença de Deus. Nós estávamos a caminho do monte e sentimos no coração de vir para cá e já estamos deixando tudo organizado aqui, preparado para logo à noite. Estaremos aqui o nosso culto. Você sabe que nós estamos no segundo elo da nossa campanha Derrubando o Gigante. E desde já você é o nosso convidado especial para estar conosco aqui adorando a Deus, né? Na semana passada eu estava falando sobre 3 regras básicas, 3 passos a quais Davi ele sempre dava e ele sempre obtinha a vitória, né? Que era oração, que era disciplina, obediência e gratidão. Ele sempre louvava e agradecia a Deus, né? E hoje eu poderia falar aqui sobre várias estratégias que Golias ele usou contra Israel. Golias aí representando o adversário, porque todos os dias na nossa vida nós enfrentamos lutas, todos os dias nós enfrentamos batalhas, né? E todos os dias o adversário ele usa de estratégias para nos derrubar. E nós precisamos estar ligados, porque nós somos servos de Deus, nós temos a mente de Cristo. Eu poderia falar de vários, poderia falar de insulto, poderia falar de crítica, poderia falar aqui de afronta, e várias coisas que Golias ele usou, mas uma das coisas que Golias usou, conseguiu neutralizar e parar todo Israel, foi o medo. E o medo, ele neutraliza muitas pessoas. Muitas pessoas não são felizes por causa do medo, muitas pessoas não desenvolvem o ministério por causa do medo, muitas pessoas não conseguem vencer na sua família por causa do medo, muitas pessoas não conseguem vencer droga por causa do medo. Muitas pessoas não conseguem sair da criminalidade, da vida do crime por causa do medo. Muitas pessoas não conseguem alcançar sucesso, abrir um negócio por causa do medo. Muitas pessoas são infelizes. Eu poderia falar de várias áreas aqui, mas a verdade é que o medo, ele consegue neutralizar, ele parar. E você sabia que no decorrer da nossa caminhada aí, decorrer dos anos aí nesse Brasil, por todos os estados que passamos pregando, a gente sempre ensinou que o mesmo medo que o medroso sente, o valente sente. Mas o medroso, ele sente o medo e ele dá vazão a pensamentos negativos. Ele só enxerga derrota. Ele só enxerga coisas ruins. O valente, ele sente o medo, mas ele não deixa o medo dominar. Ele confronta o medo. E confrontando o medo, ele consegue enxergar o quê, pastor? Ele consegue enxergar a vitória, ele consegue enxergar a aliança que Deus fez para ele consegue enxergar a promessa que Deus fez para ele consegue enxergar o sonho que Deus deu a ele. E havia em Israel, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, uma lei que era a lei de isenção sobre a guerra. 4 classes de pessoas que não podiam ir para a guerra. A primeira classe de pessoa eram os construtores civis. A segunda classe de pessoa eram os cultivadores de vinha. A terceira classe de pessoa eram os noivos desposados, que estavam para se casar. E a quarta classe de pessoa eram os covardes e os medrosos. Por isso que você vai ver lá no livro de Juízes, no capítulo 7, que quando Gideão ele confronta todo o povo, ele começa a dizer: covarde e medroso que volte, covarde e medroso que volte. A Bíblia diz que voltou mais de 20 mil homens. Gideão conseguiu vencer o exército dos midianitas. Ele conseguiu vencer com apenas 300 homens. Por quê, pastor? Porque Deus não conta com quantidade, Deus conta com qualidade. Você já ouviu esse clichê de vários pregadores, mas isso é uma verdade absoluta. Por quê? Porque Deus conta com os valentes. O medroso, ele só presta para estragar. O medroso, numa batalha, além dele sentir medo, ele coloca o medo no coração dos outros. É por isso que ele era proibido de ir para a guerra. Você já viu um medroso na igreja? Ele só vê coisa ruim. Ele só vê, todo mundo tem uma visão boa, mas ele só vê negatividade. Deus não conta com essa classe de medroso, que só enxerga problema, que só enxerga dificuldade, que só enxerga derrota. Deus está cansado dessa classe e Deus está convocando nessa manhã os valentes, os guerreiros que acreditam nos seus sonhos, meu irmão. Oh, glória, aleluia! Quantas batalhas você já enfrentou?
quantas lutas você já passou, quantos processos você já enfrentou, calavachúria, aleluia, quantas vitórias Deus já te deu, meu irmão, você tem experiência, eu vou muito mais além, quantos que morreram e você continua vivo, porque você é valente, porque você é guerreiro, porque você tem chamado, porque você tem, aleluia, a unção de Deus sobre a sua vida. Isso vale mais do que qualquer coisa. Você não depende das pessoas, você não depende dos observadores, você não depende dos espectadores, você não depende de ninguém para te motivar. Se Davi fosse depender disso, Davi seria um derrotado. Mas nessa manhã, escuta o que Deus está falando para você. Você é um guerreiro, você é um valente, e Deus está contigo, seja em qualquer problema, seja em qualquer dificuldade, Ele garante a vitória para você. Amém?